Fala, moçada, tudo bem? Começar mais um episódio do CunhaCast, melhor podcast de saúde, estilo de vida. Melhor de todos. De tudo que vocês quiserem aí da internet brasileira. E, Carlos, tranquilo? Tudo bem? Tudo ótimo. Meu irmão tá te enchendo muito o saco lá na casa de vocês? Não, ele é maravilhoso. Ah, tá bom, conta outra. Mas então, hoje a gente vai receber mais um cara de alto nível, hein? Gabaritadaço. Aqui a gente só chama pessoas gabaritadas, né? Só, galera top, muito melhor que a gente. Tá. Nesse Aceito. Caso aí, aceita? Eu com certeza, porque tipo, não dá nem pra comparar com esse cara. Mas sem nada aqui. O cara montou, tipo, pioneiro, né? Dá pra dizer, um dos Sim. pioneiros aí na corrida profissionalizada, estruturada, no Brasil até, acho, né? No estado, no Brasil, na cidade. Enfim, Luizão. Luiz Santos, Luiz Maximize, muito Luiz fera. Carlos. Luiz Carlos Santos, monstro do treino profissionalizado. Obrigado, cara, por disponibilizar seu tempo para conversar com a gente e bem-vindo. Eu só quero falar, antes de mais nada, que é um profissional muito acima da média, tá? Que eu sou muito fã. Obrigada por você estar aqui com a gente. Nada, eu que tenho que agradecer. É super gostoso esse bate-papo que a gente vai ter aqui. Eu estou muito feliz, primeiro porque estou com pessoas que eu gosto, né? A gente já se conhece há um tempo, e profissionais que eu admiro. Então, para mim é uma satisfação poder estar aqui dividindo esse tempo com vocês e levar um pouquinho de informação naquilo que eu puder contribuir, porque eu acho que eles exageraram, encheram demais minha bola. Cara é humilde, sempre foi. Mas você sabe que eu, nessas idas e vindas aqui, eu tomei um susto quando eu percebi o tamanho que o Luiz tinha se transformado. Você não sabia? Eu conheci ele lá no colégio e tal, antes da faculdade. Enfim, eu sempre via que é um Sim. cara, né, ligado ao esporte, mas quando eu vim aqui em Vitória uma outra oportunidade e, tipo, teve um evento, um monte de gente falando dele, vocês me mostraram redes sociais. Eu falei, cara, o cara virou um monstro aí. Uma referência mesmo na exato. corrida de rua, né? Bacana, fiquei impressionado. Prevenção de positivamente. lesão, reabilitação, tudo. Show. Cara, conta pra gente, assim, pra dar o start, quem você é, pra quem não te conhece ainda, quem você é, como que você começou, o que você fez, conta aí. Então, uma longa história bem antiga. Não, nem tanto. Tá com quantos anos, Luiz? 49, Tá. quase 50 Não é já. tão antiga assim. Então. Mas essa história começou um pouquinho antes de 96. Foi quando a gente estudou junto, a gente fez cursinho junto, né, pré-vestibular. E até então eu tinha feito escola técnica, voltado minha carreira toda para a área de engenharia. E não fiquei muito satisfeito com o que eu encontrei no mercado de engenharia e decidi fazer educação física. Meu irmão é educador físico, né, e para mim foi um dos profissionais que eu mais admirei na nossa área, que eu mais admiro na nossa área. E aí eu acho que contaminado por aquela quantidade de livros que tinha em casa, né? Por todo o entusiasmo dele. E também porque eu já joguei futebol, gostava de futebol, pratiquei muito esporte. Eu falei, quer saber, eu vou dar uma guinada. A gente tem um amigo em comum, inclusive, que a gente ficava disputando ali quem ficava em primeiro em simulado de cursinho e vamos fazer medicina junto, vamos disputar e tal. E no final, pertinho do vestibular, eu optei por educação física. E aí, desde o primeiro período, já comecei a trabalhar com preparação física, trazendo muito dessa experiência que eu tinha em casa. E tudo começou lá em 98, então. E aí, fiquei aí uns 5 ou 6 anos trabalhando só com academia. Só que eu sempre tive essa coisa do quero mais, sabe? Um cara sempre muito curioso, buscando sempre informação. E sentia que tinha que ser alguma coisa. Eu também nunca gostei muito de ser funcionário. Assim. Eu sempre, eu quero ter o meu negócio, eu quero crescer, eu não quero ficar preso. E foi aí que surgiu, assim, né, numa das minhas idas e vindas a São Paulo, futucando as coisas, vendo oportunidades, eu encontrei um amigo, e esse amigo abriu as portas. Ele tinha uma assessoria em São Paulo, a gente foi indicado por uma pessoa daqui e falou, vai lá conhecer um negócio bacana que tá rolando. E aí nós fomos a São Paulo, eu e o meu sócio, o Fire, e a gente gostou muito, falou, cara, isso cabe. Era o MPR ou não? Não, era o pessoal da Foreign One, é o Aulo Selma, era um cara sensacional em São Paulo, inclusive pra turma de São Paulo que tá ouvindo a gente, assim, eu
Sou fã, recomendo o trabalho do cara. O cara é sensacional, um dos pioneiros no Brasil. Sim. E aí eu fui para lá, e ele me acolheu super bem, abriu as portas da empresa, mostrou pra gente como é que funcionava o mercado de assessoria. E aí eu resolvi trazer essa ideia para cá, junto com o Fairo. Nós trouxemos, realmente fomos os pioneiros aqui há já 21 anos que a gente está aí no mercado. E Uau, desbravando. muito antes da modinha da corrida, tá? Bem, Muito! Foi muito difícil, inclusive, porque a gente estava abrindo o mercado, então bati várias vezes em várias portas, e é assim mesmo. E aí é a história da resiliência, que não é clichê, assim. Você tem que bater mesmo na porta, vai tomar muitos nãos para ganhar um sim. E foi assim que tudo começou. E a gente está aí há 21 anos trabalhando com corrida, tanto para pessoa física quanto para empresas. A gente, na verdade, o DNA foi esse. Vamos levar para Vitória, para as grandes empresas de Vitória, um programa de qualidade de vida que não esteja voltado único e exclusivamente para a parte de ginástica laboral. A gente se incomodava muito com isso, né? Porque ginástica laboral... Vamos combinar, vamos falar real, né, Vamos cara? combinar. Pô, eu vejo Eu já trabalhei com isso. cara, não ajuda. mudava, assim, não muda o hábito Não, a galera da pessoa, não gostava. Quando eu chegava, o pessoal ficava chateado. Eu acho que é um puta de um pontapé para quem realmente é sedentário. Boa. Mas são 5 minutos, não vai mudar a realidade da pessoa, não vai mudar o hábito de vida da pessoa, Pode não dar vai um gatilho impulsionar ali. a qualidade de vida da pessoa. Não vai. Né? Ele falou, bicho, a gente tem que trazer alguma coisa diferente. E aí a gente começou pensando assim, vamos tirar esses caras, os colaboradores, de dentro do espaço da empresa, porque é muito importante fazer no outdoor, fazer no ambiente livre, fora do horário de trabalho, para também não ficar caracterizando que ainda é uma extensão do trabalho, que eu acho que isso é chato na ginástica laboral. O cara tá ali fazendo, mas ele sabe que ele tá dentro do horário de trabalho, tá dentro da empresa, parece que tá fechado, É uma obrigação, tá recluso. e eles não gostam. Exatamente. E aí a gente foi ajustando, chegou nos moldes atuais e, graças a Deus, assim, a gente cresceu realmente. Hoje a gente tem 6 polos de atendimento. A gente foi buscar também muita especialização fora, fomos fazer cursos, enfim. Foi uma longa jornada para chegar até aqui, mas, cara, muito prazeroso. Gosto muito do que a gente faz, sou muito apaixonado por isso, por preparação física, gosto de trabalhar com atleta de alto rendimento, enfim. E muito legal isso, assim. A gente conseguiu realmente trazer para a Vitória uma coisa que realmente era novidade, era uma necessidade, e agora o mercado de corrida de rua está explodindo, está cheio de assessoria, então... Agora quando você termina uma prova, já faz um tempo, né? Já se inscreve É na até difícil você achar um espaço, tanta barraquinha das assessorias ali, né? Já tem um tempinho isso, mas foi nítido, um boom, né? Pra quem da nossa geração, assim, que pegou a fase de corrida vai que vai, lá, às vezes tinha uma provinha ou outra, essas mais clássicas, São Silvestre, aqui em Vitória Garoto, etc. Volta da Pampulha, no Rio, em BH, outras, enfim, sempre teve, né, prova de rua, mas era uma coisa semi-profissional, mais para amador até. E hoje, pô, esse boom aí. Então, hoje, vendo toda essa retrospectiva, como é que você enxerga esse... Agora, antes de entrar na parte técnica mesmo da corrida, esse mercado precisa crescer mais ainda? Já está saturado? Como que tá isso para o cara que está fazendo educação física agora? É algo para se dedicar? Como é que tá aí? Cara, esse mercado de corrida, só para vocês terem uma ideia, nos últimos 5 anos ele cresceu mais de 200%. É um mercado que está movimentando 1 bilhão por ano, tanto de consumo, né, de utensílios, enfim, até a venda de serviço. Então é um mercado que ele está longe de atingir o seu ápice de vida, está bem longe disso. A pandemia impulsionou muito isso, sabe? A pandemia deu um pontapé na prática da atividade física ao ar livre de uma maneira geral, né? Porque as pessoas ficaram desesperadas porque ficaram enclausuradas, então assim, e elas viram que a atividade física realmente poderia contribuir, né, no sentido de dar uma qualidade de vida, uma longevidade, enfim. Então a corrida ela foi impulsionada por isso lá em 2020, né? E veio crescendo muito. E eu digo que vai crescer muito mais ainda. Acho que é realmente um mercado muito promissor. Só que é aquilo, assim, como todo mercado em expansão, ele precisa de ordem, de organização, porque senão ele cresce de maneira desordenada e às vezes o que era bom acaba virando uma coisa ruim por falta de serviço qualificado, por falta de uma atenção devida, por falta de espaço público pronto para receber essa quantidade, essa demanda toda de gente.
Tem uma coisa muito legal, eu gosto muito de ficar olhando para o mercado, assim, sabe? Eu gosto muito de ficar vigiando como as coisas mudam. E como eu já tenho algumas décadas de vida, então dá para você traçar um paralelo, assim, como era há 20 anos atrás, como está agora. O bacana é que agora o público jovem, essa nova geração que chega, que eu já não sei mais qual é a letra, se é a XYZ ou se é a W. Ninguém sabe. Mas é uma turma que tá praticando muita atividade ao ar livre. Então, não era muito comum ver garotos assim de 18, 20, 22 anos fazendo atividade física e corrida em específico. Isso virou uma febre. Esses caras estão movimentando o mercado de uma maneira que hoje em dia estão se formando o que a gente chama de clubes de corrida, clubes de corredores. Eles se juntam num determinado sábado, tomam um café da manhã e saem para correr juntos e voltam. Não tem aquela coisa de, vamos vender um serviço de corrida, vamos fazer uma orientação de planilha. Nada disso. A ideia é a gente se junta, bate um papo, se diverte, corre, toma um café juntos e depois, no próximo sábado, a gente se encontra novamente. Então, esse mercado está crescendo muito. Nos Estados Unidos, em Nova York, inclusive, existem corridas espontâneas, onde os grupos hoje em dia eles se juntam no meio do Central Park e falam, a gente vai correr até a Brooklyn Bridge. E sai todo mundo correndo no meio do trânsito e a ideia é chegar na Brooklyn Bridge. Então vira uma zona a cidade. Mas isso está acontecendo, está virando febre, no mundo inteiro está acontecendo. E esse é o movimento dessa nova geração que está chegando. Ávida por consumir esse produto. E agora o que a gente, enquanto profissional, tem que fazer é saber lidar com esse grupo. Saber lidar tá pronto para entregar um serviço de qualidade e saber falar essa linguagem. Né? Isso nem sempre é fácil. Né? Imagina. É importante você saber se colocar nesse mercado e aproveitar essa onda e surfar essa onda. Então, os profissionais novos que estão chegando, a ideia é fique bastante atento, se qualifique, né? Fique realmente pronto para atender uma população cada vez mais exigente, porque, cara, IA tá aí. É isso. Todo mundo sabe hoje. Tem tudo isso também. Tem que ter um diferencial, né, Luiz? Sim, não eu acho basta só entregar uma planilha. Mais, né? Penso que todo negócio, né? Para Imagina. todo negócio é assim. Eu acho que para quem vende serviço, principalmente, não dá para ser mais um. Você precisa ser diferente, precisa entregar com muita qualidade. Porque a concorrência chega, né? Vitória é pequeno, São Paulo é um mundo, por isso que o serviço em São Paulo é muito bom, porque a concorrência é enorme, qualifica muito o serviço. Vitória está crescendo nesse sentido, então assim, a gente está realmente impulsionando e puxando a fila para poder qualificar esse serviço, mas tem que ser diferente. Tem que saber se diferenciar sim, tem que saber falar a linguagem para quem você está vendendo, tem que saber o tipo de público, o comportamento desse público, objetivos, a linguagem, os são objetivos. Diferentes, né? É muito importante estudar isso, assim, para poder Luiz, saber entregar. corrida é para todo mundo? Carol, Sempre quis te fazer essa pergunta. Corrida é um movimento assim, a gente... De novo, né? É aquela coisa que parece clichê, mas a corrida é um movimento natural do ser humano. Se você pegar uma criança, para ela se deslocar, geralmente ela se desloca correndo. Dificilmente uma criança pequenininha, cheia de energia, vai estar caminhando. E para jogar um futebol, para praticar qualquer tipo de esporte, a corrida ela está imbuída na necessidade do ser humano. Tanto para sobrevivência, cuidado com a saúde, sobrevivência, para caça, né? Enfim. Então a corrida é inerente ao ser humano. É claro que muitas coisas aconteceram ao longo do caminho e fizeram com que a gente, primeiro, banalizasse a corrida, como hoje em dia, todo mundo que começa a correr hoje, boa parte das pessoas que começam a correr já falam em maratona. Eu acho isso um absurdo, assim. Isso é uma coisa que eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho disso. Iron Man, cara. A gente falou isso hoje. Começou a fazer triatlo, não, agora eu vou fazer 21. Iron Man. Não, espera, você já fez uma provinha curta, um sprint? Não, nunca fiz. Então, calma aí. Como assim, maratona? Assim. Calma. Então, banalizou muito isso. Mas a corrida sim é para todo mundo, sabe? A corrida, os meus filhos correm. Meus filhos participam comigo de provas de 5 quilômetros. Meu filho tem um de 10 e tem outro 5. Claro que é para todo mundo, mas é óbvio que assim, todos os esportes, todas as atividades físicas, elas precisam ser monitoradas, elas precisam ser controladas, bem prescritas, orientadas, porque senão machuca, e machuca mesmo. A corrida é uma atividade de impacto? Machuca. Se fizer de maneira desordenada, vai machucar. Mas se fizer de maneira ordenada, eu já vi gente com hérnia de disco melhorar da coluna só por causa da corrida, porque melhora a densidade mineral óssea, aquela conversa toda que a gente já sabe. Então assim, ela tanto reabilita quanto ela destrói. E é um hábito angular. Você começa a correr, você vai fortalecer o corpo, você vai se alimentar melhor, e aí você vai dormir mais cedo porque você quer correr amanhã de manhã, não é? E vai destravando vários outros bons hábitos. Melhora a autoestima. Isso é muito legal na corrida, porque ela cobra. Ela é muito gostosa, ela é muito prazerosa, mas ela cobra.
E se você não muda os hábitos, não adianta, assim. Agora, por exemplo, no verão, né? Estamos começando a chegar no verão e tá quente, tá? Vitória particularmente muito quente. Cara, se você sair na sexta-feira à noite, chegar em casa depois de meia-noite, 1 hora, e achar que no sábado de manhã você vai poder acordar 1 hora mais tarde para correr, às 7 da manhã em Vitória hoje tá insuportável. Tá quente, Muda o estilo de corrida. É uma outra corrida. É numa outra frequência cardíaca, numa outra percepção de esforço. Então, a corrida, ela muda os hábitos por isso. Assim, ela requer uma alimentação mais saudável, uma prática de sono melhor, uma prática social melhor, uma convivência melhor, porque assim, o cara que corre, geralmente, ele vai conviver com pessoas que fazem atividade física, ele não vai conseguir conviver com gente que fica o tempo inteiro no sedentário, enfim. Então, realmente, cara, a corrida, ela transforma a vida das pessoas. Cara, muito bom. Agora, você me fez pensar aqui na moçada mais nova, por que essa moçada, um cara mais novo, uma menina mais nova, deveria pensar em contratar uma assessoria num mundo com inteligência artificial, Strava, e milhões de aplicativos, tênis, e bilhões de vídeos explicando os hacks ali. Por que vale a pena? Ou assessoria não faz sentido para a moçadinha mais nova, só para o tiozão, a tiazona, que já tem uma hérnia de disco, alguma coisa assim? Por que a gente deve pensar em um hábito tão, como você disse, inerente, simples, que não requer, né? Tipo aula de tênis, você precisa treinar habilidades que não são nossas, naturais. Por quê? Porque vale a pena ter ainda no mundo hoje tão tecnológico e com tanta informação, ter esse profissional? Qual que é o diferencial que você acha? Eu acho que essa é a pergunta do milhão. Essa é a pergunta do milhão. Pra gente que é da área da saúde, a IA, ela vai, para quem souber usar, a IA vai ser fantástica. Ela vai ser, não, ela está sendo fantástica. Ela está trazendo pra gente coisas, mas para quem tem conhecimento prévio, para quem tem uma base sólida, ela está trazendo oportunidades da gente entregar algo muito melhor do que o que a gente entrega. Mas vou te responder. A IA vai ajudar muito um médico, mas ela não vai pegar na mão do médico e vai fazer o movimento. Na área da atividade física, a IA vai trazer planilhas prontas, modelos de equalização de carga, ele vai trazer uma série de informações, mas ele não vai ensinar o indivíduo a fazer o movimento da forma adequada, ele não vai ensinar o indivíduo a corrigir o movimento, ele não vai ter o olhar próximo para ouvir o feedback imediato do treino e fazer uma adaptação. Isso a IA não vai trazer. O que acontece hoje numa assessoria? O cara acabou de treinar, ele chega na tenda, conversa com o treinador e fala: hoje eu senti que deu uma pontadinha no meu pé. Ele pode até pegar aí e falar: senti uma dor no meu pé. Mas, na hora que o treinador olha para ele e vê e entende, e primeiro ouve a informação: olha, senti uma pontada no meu pé, eu senti uma dor no meu joelho. E ele olha o cara correndo e fala: ok, você tá botando o joelho para dentro, pode ser uma falta de fortalecimento do glúteo. Isso aí não vai trazer. Então, esse olhar observador, essa experiência acumulada do treinador, e principalmente a parte de ensinar o movimento. A IA não vai ensinar ninguém a fazer movimento, nem hoje, nem nunca. Mas vai trazer um vídeo que vai explicativo. Excelente, mas assim, o feedback imediato, o acompanhamento, a correção, o educativo tete a tete ali, isso eu acho que a IA não vai conseguir. Então assim, o professor de educação física que trabalha com corrida, ele vai perder lugar? Não, ele não vai. Ele vai precisar aprender a fazer o uso da ferramenta. Boa. Antigamente a gente tinha muito essa discussão assim: a ginástica localizada vai acabar, o buddy jump, Não, eu acho assim, o profissional do futuro, o bom profissional, ele sabe abrir a caixa de ferramenta e ele sabe escolher a ferramenta certa para aplicar na hora certa. Um bom preparador físico faz isso. Entendi. Ele conhece de pilates, ele conhece de musculação, ele conhece de funcional, ele conhece de kettlebell, ele conhece de tudo e ele usa a ferramenta adequada no momento adequado. Aí esse cara não vai ficar obsoleto. E a ferramenta também não fica obsoleta. A musculação ficou obsoleta, a ginástica localizada. Não. Nada fica obsoleto. A ferramenta continua usual. Quem vai usar a ferramenta é que precisa se adequar. Então eu acho que a IA vem nesse sentido. Animal, você me fez até pensar, tipo um carro de corrida, assim. O cara acabou a prova, entra no pit stop, já vem as mecânicas. Peraí, sentiu aqui, então já. Animal. Deve ser assim. Algo. Outro patamar, né? Para quem corre de forma amadora e passa a correr de forma orientada. Com profissionais adequados.
E assim, você tem uma equipe, né? Como é que é? São quantos profissionais atualmente atuando? Como é que tá essa empresa, a sua empresa? Então, a gente cresceu um pouquinho esse ano, graças a Deus, assim, por esse boom do mercado também, e essa necessidade de consumo. A gente cresceu um pouquinho esse ano, abriu 2 novos polos de atendimento, mais um polo em Vila Velha, na Praia da Costa, e abriu um novo polo aqui na Praia de Cambori. E aí não tem jeito, assim, tem a necessidade de recrutar mais pessoas. Hoje a gente está em 6 professores de educação física formados, todos com especialização, e mais 6 estagiários que trabalham conosco e que a gente supervisiona eles, né? A gente faz o trabalho de supervisão de estágio e eles vão aprendendo junto conosco e nos ajudam a operacionalizar e entregar o serviço. Essa é a ideia. Só mais uma coisa. É acessível ou ainda é algo que, tipo, puta, não é para todo mundo? É algo que dá para encaixar numa família classe média, esse serviço? Ou é algo que vai pesar demais? Financeiramente, não, cara, é super acessível, assim. Para quem não conhece, né? É super acessível, você vai encontrar aí assessoria. Você vai encontrar hoje um serviço que vai variar de uma média de 180 a 220 reais por mês. Então é mais barato do que uma academia de ginástica. Lá você vai ter orientação profissional. A nossa estrutura é bem legal. A gente tem hoje uma sede própria com dois consultórios de atendimento, um para fazer as avaliações, para fazer todo o trabalho de acompanhamento, a parte de massagem, liberação, ortopedia, a parte de fisioterapia, nutrição. Então a gente tem profissionais hoje acoplados, né, que fazem esse braço para a gente estar realmente acompanhando a saúde do atleta, assim, quer seja amador, quer seja atleta de alto rendimento. A gente tem hoje esses braços dentro da empresa para poder dar esse suporte, para não ser simplesmente uma entrega de informação. A gente quer realmente cuidar das pessoas. E eu acho que isso é fundamental. Tô percebendo, é uma coisa holística, não é só ali para colocar para correr, ter um tempinho melhor nas provinhas. Cuida da saúde como um todo, né? É porque senão, se a pessoa ela não tivesse acompanhamento, ela vai correr um mês, vai se machucar. E aí a gente perde o... Ou então ela não vai melhorar nem um pouquinho o pace, que a gente também tem essa ansiedade de querer melhorar. E eles precisam conduzir isso muito bem. Tem que equilibrar. Eu já fiz planilha do Luiz. É muito legal que ele dá aquela acalmada na gente. Porque o que ele falou, todo mundo já quer começar fazendo 10 quilômetros. Ele, não, peraí, faz 5 aqui. Dá uma segurada. Com esse boom do mercado... Isso é importante. Com esse boom do mercado, é fácil colocar aluno para dentro. O difícil é a retenção, né? Isso é com toda empresa. O difícil é você reter o cliente. E a retenção passa por isso, assim... Que tipo de ação eu vou fazer para reter esse cara? É o diferencial. E aí torna-se o diferencial. Aí é você entregar realmente uma informação de qualidade, é você fazer um acompanhamento do cara, é você entregar outros serviços que estão envolvidos ali com a melhora da qualidade de vida, do condicionamento dele, que estão aí na nutrição, que estão na parte psicológica, está na parte fisioterápica, enfim. Então a gente tem que entregar uma estrutura robusta para poder o cara se sentir em casa, ele se sentir seguro, falar, não, minha saúde está nas mãos de uma pessoa que eu posso confiar. Então a ideia é essa, assim, a gente realmente se diferenciar dessa forma, entregando e olhando para a pessoa como um cara único. Ele é um cliente único e a gente tem que tentar entregar para ele a melhor opção. Então, assim, é um serviço que, para o que ele entrega, é um serviço com preço extremamente acessível, sabe? A gente tem visto cada vez mais os mais jovens. Antigamente era um serviço para pessoas mais velhas, porque tinham poder aquisitivo, estavam mais bem resolvidos. Também. Mas agora não. Agora sim, a gente tem visto o público mais jovem também utilizando o serviço. Isso é muito legal. Então é super acessível, sabe? E eu sou suspeito para falar, mas assim, eu penso sempre nos meus filhos. Eu tenho 2 filhos pequenos e eu acho que quanto mais a gente puder qualificar o serviço, mais a gente garante um futuro bacana para os nossos filhos, porque lá na frente são os meus filhos que vão estar correndo e eu já vou estar fora do mercado. Então, assim, a gente também tem eu como professor de educação física, eu penso muito nisso, assim, o quanto eu estou entregando para os meus colegas que estão chegando, para que eu garanta que os meus filhos vão usufruir de um serviço mínimo de qualidade. Porque isso é muito importante. Você pensa um colega teu médico que está entrando no mercado agora, se ele está mal formado, você precisa ajudar, porque daqui a pouco ele vai atender teu filho, vai atender teu neto. Vai me atender. Exatamente. Então a gente tem que ter essa preocupação, sabe? Isso é muito importante. Boa. Luiz, hoje quando as pessoas procuram assessoria, você tem assim é para estética, para emagrecimento, ou ela quer socialização? O que a pessoa está buscando? Superação? Legal. A gente tem hoje 3 perfis.
bem definidos, assim, das pessoas que procuram a atividade de corrida. São 3 perfis bem definidos. O cara que é performático é aquele cara que ele quer resultado, ele quer diminuir 1 minuto no tempo dele, ele quer melhorar, quer participar do meio Iron, do Ironman e tal. Então esse cara é o performático, dá bastante trabalho pra gente, mas é muito prazeroso para um cara como eu, que sou criterioso, gosto de trabalhar com números e tal, é muito legal. Aí você tem o cara que é social, ele quer só socializar, ele quer ter um clube de pessoas onde ele possa se encontrar, possa marcar um final de semana agradável, possa incluir a corrida nesse ambiente. Então esse cara é o social e esse perfil ele é muito grande dentro do mercado de corrida hoje em dia, talvez seja o maior. E você tem o cara fitness, é aquele cara que está preocupado com a estética, ele está procurando correr porque ele quer perder peso, porque ele quer definir o corpo, ele quer se manter mais apresentável e tal. E esse cara é um outro perfil. De uma maneira geral, os 2 primeiros perfis são o maior público que a gente tem com corrida hoje. O performático, e muito impulsionado pela essa mídia pesada, que quer puxar o nível de todo mundo para cima, só se fala em sucesso, só se fala em performance, e para performar precisa se aproximar do atleta de alto rendimento, e o meu conceito de performance não é esse. O meu conceito de performance é você melhor que você, um pouquinho melhor que você sempre, não você melhor do que o Kipchoge, não. Você é um pouquinho melhor do que você. O que você está fazendo? Está se mexendo para se tornar um pouco melhor? Então o meu conceito é esse. Esses caras, o performático e o social hoje é o mundo da corrida. Hoje é o mundo da corrida. Mas ainda o social é o cara que mais procura o serviço de assessoria. Esses são mais fáceis de fidelizar? Eles ficam? São. Se você tiver estratégias, isso é muito legal assim, Carol, porque isso é em todo lugar, tá? Vamos para o âmbito da academia. Uma academia hoje que não se movimenta para fazer o que eles antigamente, né, há 5 anos atrás chamavam de mimimi, inclusive tinha profissionais de educação física que gostavam de falar isso, que a assessoria do fulano só tem mimimi, só tem frescurinha. Não, não é isso, cara. É que você precisa saber entregar para o público que você está atendendo aquilo que ele está procurando. E para o social é importante ter festa, é importante você ter treinões, é importante você sortear um brinde a cada final de mês, é você eleger quem foi o atleta do mês, é você, sabe, isso é importante para o social, ele está procurando esse reconhecimento. É importante ele aparecer na capa do teu Instagram. Então, para o social, existem algumas ferramentas que a gente usa para poder deixar esse cara satisfeito. Aí você retém esse cliente, aumenta a fidelização dele. Assim como você tem outras ferramentas para o performático e outras para o fitness, né? A avaliação física é extremamente importante para o cara que está procurando fitness, porque esse cara ele quer ver se ele está perdendo gordura, se ele está ganhando massa muscular, se ele está perdendo massa muscular, enfim. Então, a gente tem aí alguns argumentos e algumas ferramentas que a gente utiliza para fidelizar o cara, mas tem muito isso. A academia devia prestar muita atenção nisso. Lá, quando eu comecei como gestor de academia, isso há 20 tralala atrás... Cara, já se falava disso, já se falava exatamente nessas estratégias de retenção e o que a gente faz com públicos diferentes, né? O que eu fiz foi pegar esse conhecimento e aplicar dentro da assessoria. E isso ajudou muito. Mas hoje em dia parece que as academias perderam um pouco desse conteúdo, tá sabe? Tanta procura que eles deixaram de cuidar do aluno. E por isso entra muita gente, mas também sai muita gente insatisfeita. Sim. A rotatividade é absurda. E muita gente paga e também não frequenta. O perfil das academias hoje mudou muito. Nossa. Achatamento do custo, a mensalidade mais acessível. Mas sempre estão insatisfeitas. Às vezes ela ainda está ali porque é mais próximo da casa dela, mas se abrir a concorrência, ela é a primeira a sair. Sim. Ela não está satisfeita, entendeu? Né? A sociedade, de uma maneira geral, perdeu um pouco dessa humanização, assim, né? Do contato, do oi, do tá perto, deixa eu te ouvir, deixa eu saber o que você tá precisando. Sim. A academia só copiou o reflexo da sociedade, assim, né? Ela tá vindo cada vez com um achatamento do preço, com uma entrega de um espaço mais maquiado, mas o atendimento, que é o que, cara, a gente não pode perder isso, cara. Isso é o que a IA não vai entregar. Entendi. A humanização é o que a IA não vai entregar. Boa. Então a gente não pode deixar isso, sabe? Pode parecer até maluquice, assim, o cara, você tá lutando contra a maré, tá remando... Cara, eu ainda acredito no ser humano, assim, sabe? Eu não quero ver carro voando no céu e ninguém se falando e mudando de planeta, não. Eu queria todo mundo junto aqui. Essa é a minha ideia ainda. Boa, eu vi que você, nas suas redes você posta, a galera junta, né, eventos sociais, isso é muito legal mesmo. Acho que engaja cada vez mais.
E tomara que a moçada mais nova vá nesse caminho, né? Senão é o que você falou, daqui a pouco cada um no seu cockpit ali com seu fone, não fala nem com colega. Que já é um pouco assim. Tá indo, é perigoso isso, né? Eu acho, pô, animal. E essa coisa de esporte ao ar livre. E como é que você se enxerga daqui a, tipo, como você falou aí, daqui a 10, 20 anos, você... O que você tem de planos? É aumentar cada vez mais a empresa e expandir para fora das cercanias aqui da cidade? Porque é um mercado, como você falou, gigante, né? Como é que tá isso aí, cara? Então, a gente tem estudado muito isso, assim, né? É claro que tem que ser de forma responsável, de forma organizada, até para poder... Pô, são 20 anos já, quase 21 anos no mercado, não pode ser de qualquer jeito. Você tem já um nome aí consolidado, então até as coisas têm que serem bem planejadas. Mas sim, existem metas de curto, médio e longo prazo aí para a Maximize. Animal. A gente quer muito no ano que vem já abrir mais 2 unidades e expandir para o interior do estado novamente. A gente teve algumas unidades no interior há uns 10 anos atrás, mas para atender programas corporativos, e a gente teve que regredir, demos um passo atrás para poder retomar o crescimento agora. Mas a ideia é essa, assim, a gente avançar para o interior do estado e quem sabe aí se a gente não vai abrir mais umas 2 ou 3 unidades aí por aí. Vamos ver. Vai abrir em São Paulo, será? Aí, Gui, um mercado já tem um aluno. É um mercado que eu sempre admirei muito, porque, como eu te falei, assim... Pode falar, quem foi o cara? Foi o Marcos Paulo Reis, o pioneirão brasileiro, ou não? Teve... Então, eu lembro que ele era o mais famoso na época que eu... Isso virou, inclusive, um objeto de conquista, assim, um objeto de desejo. Quem foi o primeiro e tal? E aí, cada um conta uma história, né? Entendi. Mas ele, sim, sem sombra de dúvida, a MPR foi uma das primeiras. O Aulo Selmer foi também um dos pioneiros. E ele, inclusive, buscou essa ideia fora do país, lá em Nova York, nos clubes de corrida, que lá... Fora do país, a gente não tem esse modelo de entrega de serviço de corrida, né? Não tem. Em lugar nenhum do mundo a gente tem um modelo parecido com esse. Que cuida tanto, assim. Exato. Com tenda, com atendimento, profissionais. Daí a galera se junta e fala, vamos correr hoje. Aí a galera sai para correr. E tem um coach que fala assim, não, beleza, eu vou prescrever a planilha de todo mundo. Mas não tem esse contato direto, treinamento ali em loco, não tem isso. Mas, sem dúvida, assim, a MPR foi uma, o Aulo Selmer foi outra. Foram caras que realmente deram o pontapé, deram o start aqui no Brasil. E como que começou, uma curiosidade agora, como começou essa historinha da cor da meia? Rola isso no seu grupo? Rapaz, graças a Deus. Paquera, uma cor é paquera, outra cor é não sei o quê. Conta aí. Rapaz, a moda da corrida é muito engraçada, cara. Não tô sabendo? Explica pra galera aí o que é isso, então. Então, a galera tá usando agora. Assim, na verdade, sempre teve isso, assim. Sempre tiveram, assim, esses objetozinhos que... Mas olha aquelas meiazinhas coloridas com os bichinhos e tal. E a galera que corre, bota as meiazinhas pra chamar atenção, forma os grupinhos. Cada vez mais cheguei o negócio. É que eu vi que tem, tipo, se você... vai correr com a meia da cor X, é porque você tá procurando paquera. Exato. A meia da outra cor... É isso? Esses movimentos... A corrida sempre teve isso. Lembra da camisa da festa do sinal? Exato. Vermelho, verde, amarelo. A corrida sempre teve isso. E os movimentos parece que é uma coisa meio migratória, assim. Vem de tempos em tempos, vem uma coisa assim. E agora tá aparecendo essa das cores. Eles combinam as cores aí pra poder definir o que tá rolando ali. Qual que é a cor de quem quer pegar alguém? Então, lá na assessoria a gente não começou isso ainda. Então a gente não sabe como é que vai rolar. Mas tem uma coisa muito legal acontecendo, que foi isso que eu falei com vocês, dos clubes, assim, das pessoas se juntando para cafés da manhã, para discutir sobre saúde e tal. E esse é um movimento muito legal. Pra vocês terem uma ideia, tem muitas marcas, eu tenho acompanhado muito isso, eu gosto de acompanhar esse mercado, né? Tem umas 5 ou 6 marcas que estão assim, que despontaram nos últimos 3 anos, despontaram no mercado de corrida. Boa parte delas fora do país e 2 ou 3 aqui do país que agora estão fazendo roupas exclusivamente para a corrida. E aí, marcas muito bacanas. Você já deve ter visto uma marca do Coelhinho, enfim. Aí tem umas marquinhas bem legais e esses caras estão crescendo muito. E a sinalização é com esses grupos. Grandes empresas, inclusive, estão fazendo ofertas para comprar as maiores assessorias nesse sentido, porque são clubes, são eventos sociais, viraram movimentos sociais. Né? E isso é interessante para grandes empresas. Claro. Então as grandes empresas começaram a olhar para isso como um negócio, e aí, nesse sentido, vem as cores das meias sinalizadoras, aí vem essa turma
das roupas específicas para corrida, mas com uma pegada mais jovial, outros com uma pegada mais psicodélica, tem camisa, cara, você tem que ver, o mercado de corrida tá absurdo, assim. Tem E para aí- todo bolso, né, Luiz? Também? Tem para todo bolso. Porque eu vejo muito Tem isso. a classe A, né? E tem o povo que não tem o melhor tênis, não tem o Garmin, não tem. Tem muito isso. Tem Mas muito. corre tem gente também, com tênis, tem né? tênis de 2.500, 3.000 reais. Só Né? E sobe tem os e valores. tem os tênis muito bons, muito funcionais por 450. Tá. Você Mas- indica essa na assessoria? Sim, a gente observa a corrida de cada um, a gente observa a morfologia de cada um. As pessoas mais pesadas a gente indica uns tênis mais estáveis. Para quem é mais leve, a gente bota um tênis mais minimalista. Enfim, a gente tem essas orientações. Legal. Claro que tênis é conforto antes de mais nada, né? Assim, tênis é conforto e proteção. Protege teu pé e te dá conforto. Mas, claro que existem perfis de pisadas e perfis de pessoas. Tudo isso são coisas que a gente leva em consideração. Para poder indicar um tênis ou outro, enfim. Mas Nunca teve no teu grupo, não, mas eu quero correr na areia, ou eu quero correr descalço na rua. Nunca teve uns alunos assim? tem, sempre Deu, tem. deu conflito? O que você fez? Sempre tem, e a gente gosta muito, assim. Então, foi o que eu te falei, é o saber usar a ferramenta na hora certa com a pessoa certa, né? A corrida na areia, ela é muito bacana, mas ela não é muito bacana para quem corre só no asfalto. Então, se o cara vai praticar provas de corrida no asfalto, não faz muito sentido colocar esse cara na areia, né? Porque você perde a especificidade do movimento. Mas em determinados momentos, treinar na areia te ajuda muito a ganhar força. Treinar na areia melhora muito a propriocepção porque é muito instável o piso. Tá. Então, em determinados momentos, você usa essa ferramenta. Um cara que está se reabilitando, ou às vezes um cara que quer ganhar um pouco mais de força, no começo de temporada, onde você está preparando o sujeito para ganhar um pouco de força para começar a correr. Mas esse movimento assim, não, eu só corro na areia. A gente não tem esse cliente específico que gosta de correr só na areia, não. Mas a gente usa a areia, a gente usa a grama, a gente usa as ladeiras, usa o morro. Legal. A gente usa muito isso como ferramenta de preparação mesmo. Pô, assim. então, Brasilzão adentro aí, pra quem assiste, pô, na minha cidade é estrada de terra. Quer dizer, dá pra correr de Dá forma pra correr segura. em qualquer lugar. Corrida nesse sentido, ela é Qualquer muito terreno. democrática, né, cara? Eu adoro correr em pista de terra batida. O impacto Boa. é menor. Pô, você tá em contato direto com a natureza, de repente você tá correndo no meio de um pasto, daqui a pouco você tá subindo uma colina. Pô, essa corrida corta-mato que chama, né, fora do país, Sim. cross-country e tal, isso é muito gostoso, cara. Não, Isso não é pode muito servir de saudável. desculpa, então. Não tem barulho que correr. de carro, não tem monóxido de carbono no ar. Pô, meu irmão, é gostoso demais. Então não tem desculpa, assim. A corrida, você adequa a ela em todo lugar. Viajei, pô, tô lá no sertão da Paraíba, lá não sei aonde. Bicho, dá pra correr. Em tudo quanto é lugar dá pra correr. Ah, viajei, tô em Nova York, tô no centro de São Paulo. Cara, dá pra correr na Brigadeiro. Você sobe ali no meio do meio-fio ali da A passadeira gente e vai tava embora. falando hoje da São Silvestre, né? Que não vai Que rolar. não- é, A gente não se inscreveu. não se inscreveu mais um ano que a gente fala que vai se inscrever. Já deve ter corrido E aí 30 Aí vezes. ele eu falou não- assim: ano que vem a gente vai. Eu nunca corri, eu já preparei gente pra Ô, correr essa dó. prova. Eu nunca corri essa prova, não. Mas ela, pô, é uma prova Pô, icônica. eu né? acho também, eu queria muito. Sensacional, tem de tudo. Você vê nego vestido de tudo quanto é jeito, É, você vê criança uma correndo, vê adulto, vê alegria. idoso, vê. E muito tem o gostoso. pessoal É uma prova- elite lá na frente voando, né? Misturadão, Keniano. É uma corrida muito festiva, assim, e muito tradicional, né, cara? Então, assim, todo mundo. Eu nunca. Pra te falar a verdade, cara, eu nunca conheci assim, um corredor que nunca tivesse. Eles trocam muito isso, né? Confundem muito. Ah, você já correu a maratona de São Silvestre? Que a São Silvestre não é uma maratona, Não é. são 15 quilômetros, mas a galera tem muito desejo de fazer essa prova, porque realmente é uma prova festiva, é uma prova icônica, bem organizada, uma Passa prova na, muito legal. na Globo, passava antigamente, a gente assistia, não sei Isso se ainda atrai passa. muito, isso É. atrai muito. Pô, então assim, tirando um pouco agora o foco, pensando naquela pessoa que não vai contratar uma assessoria agora. Agora, como professor mega experiente nessa área, que a pessoa que quer amanhã, beleza, eu tô assistindo, me empolguei, eu quero começar a correr, mas eu tô sedentária, eu sou uma senhora de 60 anos com 75 quilos. O que seria, assim, dicas práticas para a pessoa dar o start antes de pensar em contratar? Dá para começar? Primeiro, dá para começar sozinha, de maneira simples? Faz os passos, né? O que você Legal. dá de dicas, então, assim? vamos lá. Algumas coisas, são muitas, né? As informações assim que são importantes. Mas Imagino. talvez a mais importante de todas é primeiro saber se você está apto para começar a correr.
Então isso é fundamental, assim, eu não quero gastar dinheiro agora com assessoria, nem com nutricionista, nem comprar um tênis tal, mas passa por um médico e vê se você tem condições de iniciar a corrida. Se você reúne condições físicas, fisiológicas para começar a correr, o segundo passo qual seria? Cara, você tá com um equipamento adequado, porque às vezes eu vejo muita gente se lançando na corrida sem a orientação, mas com um equipamento inadequado. E aí não precisa ser um tênis XPTO de R$ 2.500, mas também não pode ser um quichute que vai te machucar já, breve. Então, assim, ter a ferramenta adequada para treinar. É muito legal isso, assim. Aqui na Praia de Cambori, uma aluna minha de corrida há muitos anos, muito experiente, já correu provas fora e tal, ela chegou para mim um dia desse e falou assim: Luiz, o que me encanta na corrida foi o que aconteceu hoje. Eu falei: o que houve? Aí ela, cara, eu tava correndo no calçadão, vi uma senhora com um sapato na mão, um par de sapato na mão, de saia jeans, começando a correr. Aí eu achei aquilo bacana e tal, e eu vi que ela tava se esforçando, eu parei do lado dela e falei assim: pra onde você vai assim? Ela, tô começando a correr hoje, meu primeiro dia e tal. Mas como assim, sem sapato? De sapato na mão, descalça? Saia jeans? Ela, eu não sei como é que eu começo e tal. Não, faz assim, pega meu telefone aqui, eu vou tentar te dar mais dicas e tal. Legal. Cara, isso é muito legal. É muito bacana uma pessoa que quer cuidar da saúde e começar a correr. Mas aí esses detalhezinhos são coisas importantes, assim. Primeiro, saber se você tá apto a correr, procurar um médico, saber, tá tudo bem, pode começar assim. Segunda coisa, eu acho que tá com a ferramenta adequada, então você tá equipado com um bom tênis, um tênis que vai te proteger e vai te suportar, uma roupa agradável para poder você não se desidratar também, porque às vezes você bota uma roupa muito quente num lugar como Vitória, você se desidrata, tá colocando teu corpo em risco. A maior parte do Brasil é quente, né, cara? E, cara, ouvir o teu corpo. Eu acho que a terceira dica é fundamental, assim. Ouve teu corpo. O corpo da gente é muito sábio. Não dói à toa, sabe? Ele não injuria à toa. Então, a percepção de esforço, para mim, ele é mandatória. O que você usa? Frequência cardíaca, pace, lactato, não sei o que você usa para prescrever? Cara, primeira coisa, ouve seu corpo. Percepção de esforço. Começou a ficar desconfortável? Volta à caminhada. Caminha e depois você tenta mais um pouquinho e semana após semana você aumenta um pouquinho o estímulo, aumenta um pouquinho o tempo de corrida, intercala a corrida com caminhada no começo. Isso é legal. Eu acho que ouvir o corpo em todos os sentidos, para tudo, é muito importante, assim. Talvez seja uma das sejam essas as 3 dicas principais, assim. Saber se está apto, ter um bom equipamento para te ajudar a persistir nessa atividade. E a outra coisa eu acho que é você ouvir o seu corpo, se perceber, nunca passar do limite. Eu vejo muita gente, às vezes, o Instagram tá aí lançando desafios e colocando informações de maneira atropelada, muita gente falando muita coisa sem saber, sem conhecer o que tá falando, e aí estimula as pessoas a começarem, né? E eu acho que a gente tem que ter esse bom senso, assim, de não lançar as pessoas no precipício. Talvez essas 3 diquinhas aí sejam as mais... Luiz, corrida e sobrepeso, sim ou não? Sim. Corrida e sobrepeso, sim, sempre. Como ferramenta para emagrecer? Como ferramenta para emagrecer, fundamental. Para as articulações, seguro? Totalmente porque seguro. Muita gente tem medo de começar a correr porque tem joelho, sobrepeso. Aí fala, meu joelho não aguenta, meu quadril não aguenta. Como é que é? Então, é seguro sim, dependendo de quem está prescrevendo, de quem está te olhando, quem está te observando. Corrida e sobrepeso, corrida e cardiopatia, corrida e hipertensão, corrida e sedentarismo, corrida e tabagismo. A corrida ela não tem contraindicação. Ela tem indicações específicas e prescrições específicas para cada grupo. Então, assim como todas as atividades físicas. Eu sou um entusiasta pela atividade física por causa disso. Na mão da pessoa certa, vai provocar bons resultados. Então, sim, foi o que eu falei no começo aqui do episódio. Eu já vi pessoas com hérnia extrusa, tornando a qualidade da saúde óssea dela melhor com a corrida. Agora, saber dosar. Tudo é dose, tudo é a dose do medicamento. Assim, se você der uma dose adequada do medicamento, vai provocar benefício. Se der uma dose inadequada, vai provocar malefício. Então, imagino, é bem isso. A gente até acho que já falou disso, né? A gente vem de uma cultura que o profissional de educação física, aí já é impressão pessoal, até um tempo atrás, 20 anos atrás, era aquele cara da academia que ficava lá ajudando um pouquinho. É uma cultura meio nova ainda do profissional de educação física mais pró,
que estuda pra caramba, que entende pra caramba de muita coisa e que prescreve, que tem uma visão mais ampla. E também a quantidade de profissionais de educação física, enfim, isso gerou a necessidade de, né, aperfeiçoamento. Então acho que falta também um pouco da cultura da galera entender que esse profissional tá ali para ajudar, como se fosse um médico ajudando numa doença. O cara tá ali para ajudar a prescrição. De repente vocês deveriam abrir uns consultórios de educador físico, Mas eu né? acho isso. Para eu poder passar, eu só quero dar uma orientada. Eu acho isso, né, que a talvez. gente poderia sim fazer. Tipo Inclusive, a nutricionista. gente aprendeu isso, eu e Pedro. A gente fez uma pós no Einstein que tinha isso. Ah, tem isso? Tem profissional de educação física? Os que tem nossos consultório? professores, os mais qualificados, né? Alguns pacientes, por exemplo, transplantados em reabilitação cardíaca, passavam por eles no consultório. Eu falei, nossa, que sonho isso. Legal isso, Entendeu? cara. Porque a gente fundamental, cara. realmente tem muito a acrescentar para a vida das pessoas que estão saindo de um hospital, que estão com Pra uma caramba. doença diabética. E às vezes a gente não tem a oportunidade de passar essas o cara informações. tá na academia... Sabe o que é legal, Gui? Diga lá. Só para dar um tapinha nesse gancho aí que vocês deixaram. Cara, o trabalho multidisciplinar, ele é fundamental. São Paulo é muito bacana por isso. É um universo à parte no Brasil para tudo, né? É. E São Paulo puxa a fila nesse sentido com relação a equipes multidisciplinares trabalhando em prol da saúde do paciente. A gente está tentando implantar isso dentro da Maximize com esses... Como Legal. eu falei com vocês, a gente tem um grupo hoje de multiprofissional de pessoas que entregam um serviço de suporte para poder a gente construir alguma coisa juntos. O problema ainda está no ser humano. O problema ainda está no ser Engajar. humano, que ele tem medo de se expor, ele acha que trocar uma informação com um fisioterapeuta, com um médico, expor Tá. conhecimento, Entendi. ficar, sabe? Então, assim, eu convido os próximos profissionais de educação física a entenderem que isso é muito benéfico, que trocar informação com médico, com fisioterapeuta, com nutricionista, discutir sobre a sua área de conhecimento com essas pessoas, isso é fundamental para construir uma base sólida, cara. E a ideia é que isso realmente, assim, meu sonho, Meu e também. eu tô dando a deixa para vocês que estão chegando. Assim, o meu sonho é que a gente consiga montar realmente uma puta de uma clínica multidisciplinar em Vitória, onde a gente trabalha o exercício físico, a prevenção através da atividade física, Legal. mas com suporte de outros profissionais. Isso é fundamental, assim. Eu acho que esse é o futuro da saúde. É uma pena que a saúde pública do nosso país não entenda que a prevenção é mais barata do que a cura, né? Então, Mas é acho toda uma que discussão isso tá filosófica por trás. melhorando. Tá? Tá melhorando. Você Eu sente? acredito. Sim, as pessoas estão buscando mais a prevenção. A galera de baixa... Agora falando a galera de baixa renda, pô, é um esporte Acessível. Pô, barato, extremamente acessível, mesmo não tendo capacidade de contratar uma assessoria, com algumas Não, cara, dicas aqui e ali, dá pra usar a corrida assim, como a gente instrumento tem muita informação, animal, né? Existem assessorias. A nossa assessoria tem um braço social, a gente atende portadores de deficiência física, Legal. de necessidades especiais. E, cara, a ideia é que isso se expanda, que cada assessoria perceba a importância da gente mudar a cultura. Porque, assim, quando a cultura muda, o mercado cresce. Quando a cultura não muda, o mercado não cresce, ele estagna. Porque assim, é você brigando pelo mesmo cliente que já está na outra. Não, cara, a gente tem que Entendi. aumentar a quantidade de pessoas fazendo atividade física. E é claro que um público hoje que não tem acesso a esse mercado, se ele puder ser atendido de alguma forma, em algum momento, isso Claro. vai gerar um movimento contrário que vai fazer com que a gente aumente a nossa demanda. Então, assim, a gente pensa muito nisso, a gente tem muita bolsa. Na Maximize, a gente tem muita legal. bolsa de ajuda, assim, que a gente trabalha com muita gente, e a gente acredita nisso. E isso também faz parte do nosso, assim, graças a Deus, cara, eu tenho um sócio que a gente pensa muito parecido nesse sentido, assim, o que a gente pode fazer para poder ajudar e para poder estimular as pessoas a estarem fazendo atividade física, nesse caso a corrida, a natação no mar. A gente está trabalhando com natação no mar, a gente trabalha com ciclismo, com triatlo, enfim. O que a gente pode fazer para ajudar, talvez essa seja a mentalidade mesmo, assim, a gente aumentar o número de praticantes e atender cada vez mais uma classe, levar esse exemplo, né, até mesmo para o poder público, assim, cara. Sem dúvida, uma puta ferramenta de transformação uma ferramenta social. de transformação, de emancipação. Total. Cara, vamos lá, não vamos longe. Quem não conhece de corrida sabe. Qual é hoje
o país, ou quais são os países mais fortes na corrida de rua de longa distância. Exatamente. Sabe? São os países mais pobres da África. Exatamente. Esses caras, eles se deslocam para a escola, para o trabalho, correndo. E aquilo virou um negócio tão grande que virou a possibilidade de emancipação social deles. Sim. Então, o governo começou a olhar para aquilo e falou, não, então vamos começar a colocar pistas. Então você vai na África, você não acredita, você fala assim, cara, você vai tem um lugar que é um centro de treinamento. Não, eu nunca fui, mas alguns amigos já foram, a gente já viu muita foto, muito vídeo. Cara, assim, é como aqui tem campinhos de futebol, hoje tem até menos, mas é assim, como, lá tem pista de corrida, sabe? E tem grupos de treinamento de corrida. Por quê? É a maneira de emancipação do cara. O cara encontra na corrida uma maneira de crescer, se desenvolver, encontrar um trabalho digno, enfim. E o esporte é assim, cara. O esporte é assim. O Brasil precisa massificar o esporte dessa forma. Entregar isso para a população mais carente para poder a gente conseguir transformar as coisas. Né? E o esporte é uma mola de sem transformação, dúvida. cara. Cara, eu não quero perder a oportunidade. Quer dica para começar a correr? Não, isso eu já vi vários videozinhos dele. Eu queria também, Carol, você não queria perder a oportunidade, cara. Pô, você profissional da área da saúde, atleta, passou por uma puta de uma experiência de quase morrer aos 40 e poucos anos por um problema grave cardíaco. Conta aí, cara, como é que foi isso na prática e como é que isso se transformou? Lógico, deve ter transformado de alguma maneira, né, sua vida, sua percepção sobre a vida. Cara, isso foi uma experiência, uma oportunidade, na verdade, não foi nem uma experiência só, foi uma oportunidade de repensar muita coisa, assim, né? Eu venho de uma família que meus pais são cardíacos, meus pais eram cardíacos, né? Meus dois pais já tinham sido operados com 50 e poucos anos, todos dois colocaram 4 pontos de safena. Até então, nenhum de nós, somos em 4 irmãos, né? Nenhum de nós tinha manifestado nenhum problema, a gente sempre vem fazer, eu mesmo sempre fazia check-ups cardiológicos com constância, nunca acusava nada. Você fazia exames? Sempre fiz. E nunca acusava nada, e eu estava me preparando para uma maratona em maio do ano passado, né, 2024, eu ia correr uma maratona fora do país. E me preparando num sábado de abril, num sábado de março, eu fui fazer meu último longo, que é o treino mais longo que a gente faz antes da maratona, né? Aí eu fiz um treino de 32 quilômetros lá na Rodovia do Sol, para quem conhece aqui o estado, e fiz os 32, cheguei bastante cansado, bastante judiado, mas fiz os 32, não me senti mal, não senti dor no peito, não senti nada. Só cansaço, que é normal da distância. E aí, numa terça-feira, eu tinha um teste ergospirométrico, né, que é um teste específico que a gente faz, fisiológico, para poder saber o ritmo que a gente vai correr a maratona. É como se fosse para definir uma estratégia de prova. E fui lá fazer esse teste. E durante o teste, nada, tudo ok, tudo perfeito, curvas ok, eletrocardiograma tudo bem. No repouso, que é quando você começa a caminhar de novo na esteira, começou a aparecer uma extrasístole ventricular, que é um descompassozinho da contração do coração. E aí o médico que estava fazendo o teste olhou e falou, cara, tem uma extrasístole aqui, tô meio curioso. O que está acontecendo? Você tem algum histórico e tal? Eu falei, tem, pai e mãe cardíacos, 4 pontos de safena, os 2 falecidos já. Pô, mas você acompanha? Acompanha, não tenho nada. Cara, vamos fazer o seguinte, só por segurança, você vai viajar daqui a um mês, vamos fazer uma angiotomografia, que é um examezinho específico. Vamos fazer uma angiotomo, já que seu eco está normal, que seu teste de esforço está normal, vamos fazer um eco, ou vamos fazer uma angiotomo. Eu falei, tá bom, pode pedir aí, vamos fazer. Aí pedi o exame. Eu fiz o exame numa terça, numa sexta-feira. Na terça eu fiz o teste, na sexta eu fiz o exame. E aí, 4 coronárias entupidas com mais de 90%. Enfim, um susto, um baque. Eu tava trabalhando, a minha médica... Você tá onde? Eu tô aqui na academia. E ela desce, vai na farmácia, e enfim, é uma loucura, cara. Me vi dentro do hospital internado e pronto para operar. Aí eles discutiram o meu caso, como eu sou mais jovem, mais atlético, fazer atividade física, ó, seu caso, colocar stent não vai ser legal, vamos revascularizar que vai te dar uma sobrevida maior. Abriu o peito. Aí abriu o peito, 4 pontos de safena, que aí uma loucura, né, cara, 2 filhos pequenos, a vida passa na tua cabeça assim, um flash mesmo de tudo que você já viveu e o que você vai deixar de viver se você não ficar aqui. E os filhos, enfim, trabalho, e o que eu fiz para estar ali.
questiona uma porção de coisas. Eu só não questionei Deus porque essa fé eu tenho e trago comigo, mas foi muito difícil. E, cara, eu admiro muito as pessoas que passam por esse tipo de cirurgia ou que tem um tento como esse, assim, sabe? Porque mexe muito com sua estrutura, mexe muito com tua cabeça. Eu fiquei um tempo, assim, muito inseguro de tudo. Qualquer dorzinha podia ser uma possível infarto, alguma coisa. Então mexe muito com você. Mas firmei na reabilitação e acreditei que ia dar tudo certo. E, enfim, a cirurgia foi um sucesso. E tô aí, firme, forte, trabalhando de novo e fazendo minha atividade física, as coisas que eu gosto. Quanto tempo depois você voltou a fazer suas corridas? Eu voltei pra musculação com 3 meses e meio, porque sem mexer com a parte de cima muito ainda, que perde muita mobilidade, enfim, serro externo, né? Mas voltei a jogar minha bolinha, que eu gosto muito, voltei a jogar bola com os meus filhos, voltei a correr na praia, enfim, pedalando no rolo direto, natação voltei a fazer 2 vezes por semana, enfim, voltei a minha vida normal. Claro, não quero me colocar em risco, mas estou apto para fazer qualquer coisa, é vida normal. Mas não quero me colocar em risco, então assim, maratona eu acho que não mais. Mas um futebolzinho de final de semana, né? Se manter ativo, né, Luiz? Uma atividade física regular, isso eu tô mantendo, mas foi um susto, cara. Eu imagino, né? Ainda mais um cara que se cuida tanto, tem uma empresa de atividade física, tomar um susto desse, uma coisa tão grave. Mas se parar pra analisar, né, a corrida foi benção, porque talvez ele não tivesse descoberto, se ele não tivesse feito o exame. A corrida me trouxe exatamente, a corrida me trouxe esse presente. Você poderia ter batido as botas lá na maratona, de onde? De Nova York? Eu ia fazer na Big Sur, lá em Califórnia. Você podia ter morrido lá. Podia. E aí a corrida me trouxe realmente isso. Foi realmente uma bênção pra mim. E aí uma das principais lições, por mais que você se cerque de muitos exames, e é por isso que eu falo dos sinais, assim, né? Eu trabalho com corrida, cara. Eu já treinei, eu vou te falar, já treinei bastante, já passou muita gente pela minha mão e passa na minha mão ainda. E eu ter vivido tudo isso só me fez ficar mais atento, mais cuidadoso ainda principalmente com a parte de anamnese, assim, sabe? Quando a pessoa entra, eu fico muito atento hoje em dia, mais atento do que eu já era, porque, cara, eu nunca imaginei que, né, eu não sentia absolutamente nada, eu não tinha colesterol alto, cara. Sim. Entendeu? São os piores. Mas estava todo inflamado por dentro. Aí vem o comportamento, vem meu estado de humor, vem o fato de ser muito colérico e tal. Isso tudo me atrapalhava, me motivo demais. E isso me inflamava muito, né? Mas enfim, fica aí uma experiência, fica um ensinamento em tanto aí, cara. Agora mais 50 pela frente. Rapaz, se dobrar tá lindo, bicho. Se dobrar tá bonito demais. Dê só uma recalchutada. Putz, tá lindo se dobrar. Muito bom mesmo, cara. Quando eu fiquei sabendo. Sou abençoado, cara. Não, parabéns, cara. Pô, duplamente, né? Pelo sucesso aí profissional e pela essa vitória pessoal aí que... Bicho, no final, você falou dessa palavra, no final, um dos ensinamentos também que ficam, né? Para além desse de ter muito mais cuidado com a saúde das pessoas com quem você tá trabalhando. O conceito de sucesso, assim, foi uma coisa que mudou muito para mim, sabe? Não que eu tenha mudado muito a minha correria diária, eu tenho aqui uma menina que fica me olhando o tempo inteiro e fala, você pode mais, para com isso, para com essa correria, para... Mas enfim, algumas coisas já mudaram, outras estão mudando, mas o conceito de sucesso mudou muito, Gui. O conceito de sucesso, assim, Carol, definitivamente mudou muito na minha vida, sabe? Qual é agora? Cara, sucesso para mim é ter Deus comigo e meus filhos e minha esposa, minha família unida, cara. É assim, eu poder voltar para casa em paz e gozar da felicidade de estar com eles. Cara, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma esposa, sabe? Eu construí muita coisa, eu tenho uma história bacana, sou um cara... Cara, eu tenho muito sucesso, cara. E assim, a parte do trabalho, o que eu conquistei de empresa, essas coisas... Hoje, claro que isso é muito legal. Isso é um legado que fica, isso é uma história... Mas o meu sucesso é voltar feliz para casa todo dia, ver meus filhos, ver minha esposa, sabe? Ter um ambiente tranquilo, ter meus amigos, poder sair daqui a Manguinhos, ficar lá o final de semana na casa dos meus amigos. Isso é sucesso, cara. Isso é um sucesso enorme. Você ter amigos hoje em dia é um sucesso absurdo. Ter uma família estável, isso tudo é... Animal. Você feliz, é um sucesso, com certeza. Sendo, ele vai chorar, hein? Eu sei que ele é emotivado. Meu Bruno já tá cheio de lágrimas, irmão. É emotivo. Aqui, mas agora vamos voltar à corrida. Preciso te perguntar isso.
Estamos caminhando pro fim, né? Infelizmente. Luiz, como que baixa pace? Dá as dicas do profissional aí agora pra galerinha. Do mesmo jeito que baixa Ajuda. peso. Exatamente do mesmo jeitinho que baixa peso, do mesmo jeitinho que ganha força, do mesmo jeitinho que ganha massa muscular. Ali, ó. Dia após Tem dia na milagre. batalha. Tem milagre Constância, não? Um atalho, tem um negocinho, milagre. uma técnica. Cara, é assim, ó. Até tem os atalhos, sabe? Mas esses atalhos nem sempre são os que fazem bem pra gente. Existem atalhos pra tudo na vida, mas depois a gente olha pra trás e percebe que o caminhar é muito bacana. Então, caminho. Constância. Cara, constância. A constância é pra tudo, Carol. Assim, a constância para ganhar massa muscular, ganhar força, para baixar o pace. Constância, dia após dia. É resiliência, é entrega diária, é foco. É isso que promove a mudança, sabe? É acordar cedo todos os dias e escovar o dente que te garante que você não vai ter uma cara indesejada. É isso. É acordar cedo todo dia e ir treinar. E treinar, e treinar, e treinar. Pelo menos eu observo isso E a gente gosta de modelar exatamente essas pessoas que você olha pra frente e fala, nossa, aquele cara ele é um cara, é uma referência. Então vamos modelar aquilo que ele tem de bom. Quando você olha para um atleta de altíssimo rendimento, esse cara, ele não tá ali à toa. E uma das coisas que eu mais vejo esses caras falarem é exatamente isso. Eu me arrepio quando eu vejo o Bernardinho falar sobre dinâmica de equipe, de grupo, e ele fala, aos campeões do desconforto, aos campeões do desconforto. Se você acordava às 7 e é campeão, agora você vai passar a acordar às 6. E se você é campeão agora, acorda às 5. Cara, não tem segredo. É isso, assim. O problema é que as pessoas procrastinam, as pessoas, sabe, ficam na zona de conforto e mais, né? Hoje em dia, tá na zona de conforto e ainda aponta o dedo e fala, tá ali porque tá tomando monjaro, tá ali porque tá tomando bomba, tá ali porque não sei o quê. Pô, cara, olha pra... Nem tudo é sorte, sabe? As pessoas estão se dedicando, então é a constância. Acho que é a constância pra tudo Vou na tomar vida. vergonha na cara, então. Faz uma planilha pra mim. Vamos tentar mais uma vez, Carol. Ai, senhor, bom guia. Vamos. Já tá lançado o desafio. Aliás, tá lançado o desafio. Pronto, eu faço assim, ó. A gente entra num sistema de treinamento, vocês me entregam 3 meses de assessoria. Firme, eu quero ver 3 treinos por semana. E depois a gente volta aqui para contar essa história e os resultados. Nossa, meu sonho. Você lembra quanto foi seu pace lá na Nossa, Garota que a gente fez junto? meu pace é muito alto. Por isso que eu preciso baixar pace. Hoje em dia não tem nem pace, caminhada. Animal, cara. Mas Vou ter não um tem amigo segredo. desse. Não tem segredo, galera. É dedicação. Não tem jeito Pra não, tudo, né? Pra tudo, pra Não dedicação. tem atalho. É constância. Existem os atalhos, mas eu acho que o caminho que tem que ser percorrido é assim, respeitar a progressão, respeitar o passo a passo, aquilo que eu falei no começo, assim, não dá pra, não correu nenhuma prova de 5, já quer correr uma maratona, o corpo cobra, a vida cobra, a saúde cobra, vai chegar uma hora que a fatura chega, e quando a fatura chega, irmão, geralmente a custa alta. isso. E não precisa também, não precisa necessariamente fazer prova de 15, 20, de maratona. Encaixa ali no que se sente dá. bem. Mas tá é que ótimo, dá né? uma Também, satisfação pessoal. Eu nunca tive pace baixo. pelo menos um pouquinho. Mas, gente, eu falo, a corrida, eu sempre treinei na academia, mas foi a corrida que me deu a autoestima que eu nunca tive na vida. Sério. Eu fico arrepiada. Eu tava conversando com o Pedro. Pedro é meu marido, gente, quem vocês não conhecem. Eu falei, Pedro, eu preciso voltar a correr. Porque eu era disciplinada, eu era focada. É o que eu falei, pra mim foi um hábito angular que mudou muita coisa na minha vida. Preciso de você, Luiz. Me ajuda a voltar. Tô aqui 100%. Eu me senti tão capaz. Eu falei, nossa, eu nunca achei que eu ia conseguir correr 42 quilômetros. Eu corri. E aquilo foi um ponto, assim, nossa, mudou muita coisa na minha vida. E eu quero voltar, mas só que a gente fica procrastinando. Isso dá outro podcast. Enfim, Cara, a corrida é uma coisa legal. Show. Eu vou dar o meu depoimento sobre a corrida, sobre a sensação da corrida, assim. Às vezes eu consigo ter insights e resolver problemas que eu não resolvo se eu sentar no meu escritório para pensar. Quando eu começo a dar um trotezinho leve na areia da praia sozinho, eu, comigo mesmo, durante 20 minutos. Eu encontro a solução para coisas que, sabe,
a corrida me tira, me coloca nessa zona de concentração. Assim, algumas pessoas encontram isso na yoga, outros, enfim. Sim. Cara, a corrida pra mim é isso, assim, me faz eu me encontrar comigo mesmo, e aí eu consigo, sabe, parece que você entra num estado diferente, assim. É isso. Um flow diferente. Animal, cara. Show. Tamo chegando ao final, já acabou estourando? Tamo. Nosso amigo tem compromisso, gente. É verdade. A esposa já tá lá, vamos, deve estar cobrando. É porque tem tanta coisa pra falar, né? Mas vai ser... A gente vai se desafiar. Vamos. E chamar o Luiz aqui. Quero ver, hein? Episódio 2. A gente vai pra São Silvestre. Fechou? Combinado? O Luizão vai com a gente? Olha! Ano que vem? Vamos marcar então, hein? Se vocês falarem que vão, eu vou, hein? Eu saio daqui e vou a São Paulo. Ó, vamos. Esse ano já acabou as inscrições, ano que vem, né? então, e a gente passa o Réveillon em São Paulo. Pronto. Tá bom, quero ver. Gente, eu quero ver. Vamos em grupo, chama o bando. Vambora. Nossa, adorei isso. Gostei, animal, cara. Pedrinho vai correr também? Pedro corre também? Ele corre! Pedro é ótimo. Corre de barimbá pra tomar Ele pode até ficar destruído depois, mas ele é ótimo. Ele tem um condicionamento muito bom. Os joelhinhos da gente, nossos joelhos é que não estão tão bons assim, né? Mas a gente dá um jeito. Olha, desculpa, Luiz já falou. A gente cuida disso. Show, são cara. detalhes. Pô, animal, conhecimento técnico, emoção, né? Enfim, ele é maravilhoso, gente. Inspiração pra caramba, muita coisa. Superou totalmente as expectativas, cara. Parabéns de novo. E pena que não dá pra estender mais tempo. Já estouramos e, tomara que você expanda esse projeto e outros assessores aí de corrida, de atividade física cresçam também, que tomem conta do país em tudo quanto é canto. Isso aí, esse só faz bem pra todo mundo, né, cara? Só faz bem. Show, cara. Parabéns de novo. Obrigado demais o convite de vocês. Obrigada, foi sensacional estar aqui. Ele sabe que eu sou muito fã dele, gente. Meu Deus. Eu também sou Tô puxando o saco demais. Animal. Tamo junto, galera. Valeu, galera. Se vocês precisarem. Passa aí o nome da empresa, das redes sociais. Verdade. Legal. Vamos lá. Então, a assessoria Maximize Seu Treino no Instagram, né? Maximize Seu Treino. Arroba Maximize Seu Treino. Arroba Maximize Seu Treino. E a gente tá aqui em Jardim da Penha, a sede da empresa é aqui em Jardim da Penha. Vitória, gente. É só fazer o contato. Vitória, Espírito Santo, nós estamos aí. Já atende a galera do Brasil todo. Mas faz planilha pro Brasil inteiro. Faz planilha online pro Brasil inteiro, faz para fora do país. A gente já tem aí bastante tempo que a gente faz esse trabalho também, acompanhando online. Então, quem precisar... Abre o olho, MPR. Abre o olho, hein, cara. E show. Valeu, galera. Curte aí o episódio, compartilha. Comenta, compartilha. Até a próxima. Valeu. Um abraço.